Estamos de volta na Assembleia, na TV Debate, diretamente do estúdio da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Conversamos hoje sobre o microempreendedorismo, microempresas e empresas de pequeno porte. Quem está aqui conosco é José Tarcísio da Silva, ele é presidente da Comicro, é a Confederação Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, representa federações e associações do setor em todo o país. E no primeiro bloco nós vimos como a microempresa está sendo, digamos, bombardeada por impostos e pressões econômicas que prejudicam o andamento desse segmento. Apesar de toda a insistência, a microempresa ainda é muito importante na contratação de pessoas. Mas, Tarcísio, dentro do universo dos microempresários tem agora o microempreendedor individual, aquelas pessoas que têm atividades que dificilmente teriam porte para ser uma microempresa, hoje estão sendo beneficiadas legalmente para se formalizar e conseguir uma aposentadoria, um benefício de um empréstimo bancário, um registro formal da sua atividade. Está indo direitinho esse universo de microempreendedores individuais, ou ele encontra muitas dificuldades além dos microempresários? O microempreendedor individual hoje no Brasil já somam 3.600.000 registrados, né, que saíram da informalidade e que estão na formalidade. Foi um avanço muito grande. É uma revolução. Isso é muito importante para o microempreendedor individual, assim como também é muito importante para o Brasil. E para a Previdência Social é mais uma receita que não existia antes. Agora, o microempreendedor ele enfrenta também alguns obstáculos. Uma das coisas tristes que acontece no nosso país é que quando o microempreendedor registra-se e que sai o CNPJ, 3 dias depois ele recebe uma cobrança de uma possível, de uma fantasma associação, que dá o nome da Associação Empresarial do Brasil, Comercial Empresarial do Brasil, lá de São Paulo, que varia de 290 a 300 e poucos reais. E o pior é que tem pessoas que, com medo de ficar inadimplente, acha que aquilo é devido e paga. E que não deve pagar, porque é um grupinho de picaretas que está fazendo isso no país. Então, isso é uma coisa ruim. É bom alertar essa questão. É bom alertar e, dentro do projeto de lei que está tramitando, se conseguiu colocar um artigo que criminaliza qualquer cobrança a quem fizer qualquer cobrança ao empreendedor individual que não tenha um contrato assinado por ele, pelo próprio. Isso é uma maneira de estancar essas cobranças indevidas. Então, muitas vezes a pessoa não tem, vamos dizer assim, a informação, entendeu? Está, às vezes, muito distante, em rincões brasileiro e termina pagando por falta de informação, que não deve pagar. Tem que rasgar, não pagar nada. E tem outras questões também que tem que ser esclarecida. Por exemplo, a única coisa que o microempreendedor deve pagar, de acordo com a Lei 8.128, aliás, de acordo com a Lei 128 de 2008, são 5% do salário mínimo para a Previdência Social, R$1 para a Secretaria de Fazenda, se for indústria ou comércio, ou R$5 para as prefeituras, se for serviços. E essa mesma é a Receita Federal que recebe e repassa. E isso daí é tudo unificado num pagamento só, né? Unificado num pagamento só. É a única coisa que o microempreendedor deva pagar. Em torno de R$42. Mais ou menos R$42 por mês. Então, fora isso, qualquer cobrança é indevida. Mas a gente sabe que tem prefeituras, por exemplo, que quer cobrar o ISS. É o empreendedor individual. Ora, o ISS já está incluso. Tá? A prefeitura recebe parte disso, repassado pela própria Receita Federal. Então não tem que cobrar.
A microempresa, o empreendedor individual, quando ele se registra no portal do empreendedor, que tudo é via o portal do empreendedor, sai o CNPJ e sai o alvará provisório. O alvará provisório, até 6 meses, a prefeitura pode ir lá e interditar aquele estabelecimento se for um produto de alto risco, um KNAI de alto risco. Por exemplo, se for uma fábrica de fogos, no meio de uma residência, não pode. Então ela chega lá e pode interditar. Se está vendendo gás, por exemplo, onde o depósito é a sua própria cozinha, também. Então são KNAI de alto risco. Mas, exceto o KNAI de alto risco, são 6 meses para a prefeitura ir lá e avaliar. E ela não indo, esse alvará ele passa a ser definitivo, 6 meses depois. Exato, em relação a prestadores de serviços que não envolvem esse tipo de coisa. Por exemplo, na área de prestação de serviço de um texto, de uma tradução, de coisas que não tem nada a ver com a atividade comercial em si. Ele pode ser dentro da sua própria residência. É uma dependência da sua residência. E o município não tem que transferir o IPTU da residência para o comércio, aumentando. Tá certo? A conta de luz de residencial para comercial, que também aumenta. Ela não tem que fazer isso, mas infelizmente tem município que faz. Então isso é uma arbitrariedade. São coisas que tem que ser, na realidade, esclarecido, tem que ser combatido. A confederação tem um apoio jurídico a essas pessoas se procurarem a confederação para prestar esclarecimento a respeito desses abusos, como você disse aí. A confederação ela é uma instituição de 3º grau. Ela representa a associação e coordena as ações da associação, chamada micro, que é de microempresa, que tem como sócio o empreendedor individual e o microempreendedor. As associações têm, as associações possibilidade desse apoio jurídico. Exatamente. E a federação coordena e ajuda entendeu? E busca meios para que as associações façam isso nos municípios. Né? E a confederação, como é uma entidade nacional, ela coordena as ações das federações nos estados. Mas isso a gente tem denunciado, a gente tem levado para a pauta de discussões junto com o Ministério da Previdência, junto com a Câmara Federal, junto com o Sebrae Nacional que tem nos ajudado, entendeu? Tem denunciado até a Ministério Público quando a coisa é abusiva, entendeu? Então, as ações da confederação, da federação e das associações para favorecer e esclarecer o empreendedor individual e a microempresa das arbitrariedades que às vezes são acometidas. Uma estatística recente fala em que esses microempreendedores individuais estão inadimplentes, uma boa parte deles, um percentual substancial, estão inadimplentes. O que é que está acontecendo? Já que é uma quantia tão pequena em relação ao universo, R$42 por mês, para quem quer exercer alguma atividade comercial ou prestação de serviço, não é grande coisa, né? Isso é uma preocupação grande nossa, mas isso se atribui, no início, que entrou em vigor a Lei 128, que criou o empreendedor individual, a euforia, aquele convite, vamos, seja empreendedor e venha que você vai se aposentar e você vai ter direito à Previdência Social. E não foi esclarecido para esse cidadão que a Previdência Social ele vai ter direito, mas se ele for de verdade um empreendedor individual, se ele praticar ato de negócio, se ele fabricar alguma coisa, e não uma pessoa física que faz que está desempregado e quer complementar o seu tempo de serviço para se aposentar. Então, a falta de informação para esse cidadão e também, graças a tudo que se passa, desde a inscrição, a extração do boleto bancário, aliás, do boleto para pagar a Previdência Social, tem que passar
tem que ser pela internet, tem que ser pelo portal do empreendedor. Então, muitos não têm acesso à internet ainda, outros não têm um conhecimento de tirar o boleto bancário via internet. Então, atribuímos essa inadimplência a esse tipo de empreendedor individual. E como resolver essa questão? A questão, ela resolve-se zerando, e é essa a proposta da Comicro. Uma anistia. Uma anistia para esses que não tiveram a informação e que estão nessa situação de inadimplência. E a partir daí, os boletos de pagamento ser enviado para casa para o endereço do empreendedor individual do ano todo. Para ele chegar, ele vai saber que todo mês ele tem aquela obrigação de pagar. Porque quando ele não paga o primeiro mês, no segundo mês já acumulou. E aí também tem juros, né? Então, se ele está com um carnê para pagar todo mês, feito o carnê de prestação de loja de departamento. E você vai lá todo mês, tem que pagar aquela quantidade. Então, é isso que nós estamos trabalhando. E a Secretaria Nacional da Microempresa, nós estivemos conversando muito com o ministro Afif domingo, ele já fez, via a Secretaria, um convênio com os Correios, para que os Correios entreguem esse boleto ou esse carnê de pagamento para os empreendedores individuais. Então, com isso, certamente, iremos ter uma redução grande, entendeu, da inadimplência do empreendedor individual. Até porque o empreendedor individual e microempresa são os que mais pagam correto. Entendeu? O cidadão que quer ter o nome limpo, que não quer estar devendo. Para você ter uma ideia, tem pesquisas aí do Serasa, que em 2013 a adimplência do microempresário, da microempresa, foi 96%. Então, quase zero a inadimplência. Agradecemos aqui a presença do José Tarcísio da Silva, ele é presidente da Comicro, é a Confederação Nacional das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que representa federações e associações de microempresários em todo o país. Conversamos aqui sobre a situação das microempresas e também sobre o microempreendedor individual. Tarcísio, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e ao telespectador, até o próximo programa.